Fala galera, Filipão, Plano C Podcast, e hoje nós estamos aqui com a doutora Carol. E por que você está fazendo diferente? Eu acabei de receber informação de uma coisa que a gente nunca tinha pensado. A gente faz a maior surpresa de quem é o convidado, mas você fica aí vendo na thumbnail. Então não adianta nada. Hoje nós estamos com a doutora Carol, mas antes eu vou apresentar para vocês o nosso co-host, que muitos de vocês já conhecem. Já esteve até aqui com a gente no Plano C Podcast. Vou deixando aqui no card para vocês assistirem, quem ainda não assistiu. Nosso grande amigo Max. O quê? Max tá diferente hoje. Um pouquinho, né? Sandrão Nunes. Sandrão e Filipão. Hoje vai dar bom, hein? Hoje é de peso. De peso. Boné igual. É mesmo, né? Graças a Deus, né? Um patrocínio. E a véia Sportwear. Já começa com jabá, né? Jabá. Tem aí as vinhetas, a gente tá mudando, né? Sempre as nossas propagandas. Vocês vão perceber que a propaganda hoje tá diferente de novo. E agora, galera, sinceramente, tá? Serginho se superou, já mandou um e-mail pedindo aumento e a gente decidiu dar um aumento de serviço para ele. Aumento de trabalho na alta, né? Claro, com certeza. Mas sem mais enrolações, hoje, lógico, o Max não pôde estar presente, né, por motivo de força maior. Quem conhece sabe. Mas, para de rir, Serginho. Para de rir. Deixa abaixo. Passar a palavra para ela, para que ela possa se apresentar melhor. Seja muito bem-vinda, doutora Carol. Eu tentei pegar o sobrenome, mas vou deixar você falar. Mairink. A gente já vai falar da onde veio esse sobrenome, mas primeiro se apresenta, por favor. Seja bem-vinda. Obrigada, Felipe. É um prazer estar aqui, ainda mais com o Sandrão aqui com a gente, né? Meu querido Sandrão, um amigo do coração. Então, eu sou Carolina Mairink, sou advogada previdenciarista, sou formada desde 2005, sou sócia administradora do escritório Mairink Advocacia, sou advogada previdenciarista há aproximadamente uns 5 anos, 10 anos, e nesse período eu venho trabalhando a questão na Ordem dos Advogados do Brasil. Eu sou presidente da comissão da OAB Vai Escola, vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da 4ª Subseção de Barra Mansa, onde eu sou inscrita. E lá a gente trabalha todas essas questões, né, da OAB Vai Escola voltada para crianças e adolescentes nas escolas e a questão previdenciária para colegas advogados, capacitação, cursos, contato da Ordem com os órgãos públicos, né, INSS, essas questões. Bom, vamos começar. Eu falei que não dava para apresentar porque vocês viram um pedacinho do currículo da doutora Carol, né? Mas a gente vai conversando. Extenso, né? Extenso. Não, eu li palavras ininteligíveis. Eu não consegui entender. Melhor passar a bola, né? Claro, para quem entende, né? Então, assim, hoje eu vou fazer, Sandrão, eu vou fazer o papel de quem não entende nada de direito, tá? Ótimo. Eu vou fazer esse papel hoje. Eu vou me esforçar para parecer que sabe. Que não sei. Que não sei. Entendeu? Porque aqui que a gente não sabe, né? Vamos fazer. Você sabe vai também? muito, né? Você vai fazer também esse papel? Então, beleza. Então, a gente tá junto nessa. Vocês mandaram perguntas e eu vou passar para a doutora. Mas primeiro, de onde vem esse sobrenome? Na verdade, eu sou de São Paulo, né? Meu pai é mineiro, o sobrenome é do meu pai. A família toda do meu pai é de Minas. E eu já encontrei várias formas da escrita do sobrenome Mairink, mas todas elas vêm do estado de Minas. E pela informação que eu tenho, é que é um sobrenome holandês. Uhum. Mas eu, particularmente, nasci em São Paulo porque o meu avô, pai do meu pai, que tem esse sobrenome, quando a minha avó engravidava, ele, quando já estava próximo dos filhos nascerem, ele pegava toda a minha avó e levava para Belo Horizonte só para nascer mineiro. Mas a minha avó e meu avô já moravam em São Paulo. Né? Já morava em São Paulo. Então, meu avô fazia esse transporte, né, de uma gestante de praticamente 9 meses. E aí, acho que quando chegou, acho que o último foi meu pai ou um outro tio meu que nasceu em Minas. Depois, minha avó teve 5 ou 6 filhos, falou, não, chega, agora todos serão nascidos na capital, em São Paulo. Eu nasci lá, já moro aqui há mais de 25 anos que eu moro aqui, mas a minha família mesmo é toda de São Paulo e o sobrenome
é Minas, mas a família mesmo, o nome veio da Holanda. Muito legal. É o primeiro, pelo menos a primeira pessoa que eu conheço que tem um sobrenome holandês. Eu pergunto essas coisas porque eu tenho descendência italiana, né? E a gente teve aqui também a doutora Renata, que também tem ali, né? Já esteve ali na Itália, a gente conversou um pouco. Vamos deixar aqui o card para você também assistir. Mas eu queria saber, por que direito? O que te chamou a atenção para entrar nessa área? Na verdade, nada me chamou a atenção para entrar nessa área. É mesmo? Eu queria fazer jornalismo. Pô. E quando eu entrei na faculdade, em 2000, eu tinha 17 anos. Então, além de eu ter a menoridade da época, que era 21 anos de idade, eu teria a menoridade de hoje, de 18 anos. E quando eu levei a minha mãe para poder assinar a minha matrícula do vestibular que eu precisava da assinatura dela, a moça me perguntou, qual é a sua primeira opção? Jornalismo. Ela, de jeito nenhum. Você vai morar longe, você vai ter que morar no Rio, em São Paulo, eu não vou deixar a sua filha mais velha, a única menina, eu não vou deixar, de jeito nenhum, você vai estudar aqui. Eu falei, mas mãe, eu quero... Não, você vai estudar aqui e você não vai sair daqui, você vai fazer direito. Eu falei, mãe, eu não tenho nada a ver com direito, eu nunca pensei na vida, eu tinha 17 anos. E aí eu acabei aceitando a minha segunda opção. Não foi jornalismo, porque aí eu sou dessas, entendeu? Que não é a primeiro que eu quero, então eu também não vou fazer, não quero de segunda opção. Nossa, um abraço para você, Simone. Decidido. Minha esposa é assim. Se não é o que eu quero, eu também não quero outra coisa. E aí eu aceitei fazer direito. Confesso que no primeiro e no segundo período da faculdade eu chorava todos os dias, que eu queria ir embora, porque no início da faculdade a gente tem umas matérias chatas, né? Meu marido que eu diga. Filosofia, economia, história do direito, história da Grécia, história de não sei o quê, a lei das 12 tábuas, olho por olho, dente por dente. Então, assim, eu chorava. E principalmente quando nós tínhamos matérias relacionadas à prática de anos. Então, tinham pessoas muito mais velhas na minha turma, eu era a mais nova, e eles, assim, passeavam pelas moedas, pelos planos, né? E isso, pela ciência política, e isso me deixava, assim, absurdamente, eu me sentia a pessoa mais burra do mundo. Eu falei, eu nunca vou conseguir passar de período. Aí do primeiro para o segundo eu fui, do segundo para o terceiro eu também fui, e aí no terceiro período você começa a ter umas matérias, né, mais voltadas mesmo para a área do direito civil, processo civil, penal, processo penal, aí começou a despertar em mim um interesse, e aí eu me encontrei no direito, né, aceitei. O direito tem várias vertentes, né? Agora a minha pergunta é, por que o previdenciário? O previdenciário, como que começou essa questão previdenciária? Eu tive uma cliente, uma vizinha que me procurou, o marido estava preso à época, e ela já tinha passado por um outro colega, e o colega não teve êxito, nem na via administrativa, né, nem junto ao INSS, e nem na via judicial. E aí a gente estava falando de 2 menores de idade, a esposa, o pai preso, e essas 2 crianças totalmente desprovidas do mínimo ali existencial, porque a mãe não trabalhava, só o pai trabalhava. E como ela passou já por outro colega, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão ética, né? E aí eu, com muito cuidado, avaliando a situação, falei para ela que a gente poderia tentar. E aí eu sempre fui uma pessoa muito destemida e muito ousada. E aí eu fui atrás de uma colega, uma senhora, que faz direito previdenciário e de uma forma muito acolhedora me deu o caminho das pedras. Ela falou, olha, você vai fazer de novo o requerimento administrativo só no nome dessas 2 crianças, não vai colocar a mãe só representa as 2 crianças e vamos ver o que o INSS vai dizer. O INSS, obviamente, só que aí eu fiz um requerimento bem instruído, um requerimento com as provas, aquele pai, o INSS indeferiu da primeira vez porque o pai, ele tinha trabalhado, se não me engano, um único mês, foi preso por um mandado de prisão que ele tinha, estava trabalhando, inclusive, e naquele mês que antecedeu a prisão dele, ele tinha recebido horas extras. E para o auxílio reclusão, a gente tem uma tabela, todo ano é divulgada uma tabela, uma portaria interministerial. E essa portaria diz o limite do que é considerado segurado baixa renda para o auxílio reclusão. Porque uma coisa que a gente tem que deixar claro, que eu falo isso em todos os lugares que eu vou,
O auxílio reclusão não é para o preso. Isso é mito. Pelo amor de Deus, não é o preso que recebe o auxílio reclusão. Olha o corte aí, ó. Inclusive, se o preso estiver recebendo auxílio doença, vamos imaginar que ele esteja aqui fora, encostado no INSS. Se ele for preso, ele perde. Ele não recebe dentro da prisão. Ele não vai receber. E aí, ele tinha naquele mês antecessor recebido, tipo, R$360 de hora extra. Porque o mês de dezembro, ele trabalhava com entrega de bebida. Ele trabalhou em excesso. E aí eu falei, gente, não pode, esse valor não pode contabilizar, porque é extraordinário. A hora extra é uma coisa... No outro mês não vai ter, por exemplo. Extraordinário. Pode ser que tenha, extra. pode ser que não tenha. A base do salário dele, o salário base, entra na portaria. Não pode. E aí eu judicializei. E aí eu ganhei na primeira instância, o INSS recorreu, eu ganhei na segunda instância. E aí aquela cliente ficou feliz da vida. E uma coisa que eu falo, ela é da minha igreja, eu falo para ela, Deus foi muito bom para ela. Porque foi bem num período de transição do sistema Apollo para o sistema EPROC. Então, passou. O INSS não viu coisa julgada, o judiciário não viu coisa julgada, e eu, enquanto advogada, peço. Determinadas coisas é o réu que tem que alegar. O réu não alegou coisa julgada, não alegou litispendência, eu fiz o meu trabalho, recebi, ela recebeu, todo mundo ficou bem. Foi por isso que quando eu contei para ela que eu tinha conseguido o benefício, que aquela mulher chorou na minha frente, porque as filhas estavam... Nessa altura, ela já tinha arrumado um trabalho, mas pensa, uma mulher já de quase 45 anos, que nunca trabalhou. Cruel, né? Muito cruel. Ela não vai conseguir uma renda que vá, suportar os gastos de uma família que paga aluguel. Então, ela chorou. E foi aí que o direito previdenciário me escolheu. Daquele estado, tipo assim, é por aí que eu vou, É aqui né? que eu vou, entendeu? Porque eu sempre quis fazer a diferença na vida das pessoas. E não é todo ramo do direito que você consegue trazer a dignidade para a vida da pessoa. O direito previdenciário, você devolve a dignidade para aquela pessoa que está ali doente e não tem o que comer porque ela está no limbo previdenciário, a empresa não quer, o INSS não quer, e aí você consegue o benefício na via judicial, o juiz determina que ela receba, ela vai ter o que comer. A gente não está falando de milhões, Sim. A gente está falando de salário mínimo na maioria das vezes. E tem coisas, você está falando, dá para ver nos seus olhos o como você ama a sua profissão, né? Porque o olho até Brilha. Brilha. E a gente vê, Sandrão, existem alguns lugares, tudo bem, pode ser que seja a lei, mas não quer dizer que é porque a lei é o que seria o melhor. Verdade. Né? Então, assim, funcionários, por exemplo, o camarada trabalha, muitas vezes até com salário mínimo, ou opta por aquele serviço porque ele tem algum tipo de benefício, né? De repente, um vale alimentação. Um plano de saúde. Isso, mas aí ele fica doente. E aí, quando ele fica doente, ele perde o vale alimentação. Você ficou aí 5 dias sem vir trabalhar, 5 dias sem vale alimentação. A ideia é de que se você está doente, você não come. Não, mas é porque esse vale alimentação era para você poder comer no horário de serviço. Mas certas coisas eu fico vendo assim, como que é jogar as empresas, joga sujo. Porque se você está em casa, não é porque você não quer trabalhar, é porque você está doente. E se você está doente, no pior momento, eles tiram um benefício seu, sabe? Então, assim, vendo você, né, defendendo essa questão da pessoa ter o mínimo necessário, às vezes a gente julga muito a esposa ou o marido de quem cometeu um ilícito, de quem está preso. E aí eu não vou nem entrar no mérito da coisa em si. Eu creio que se o cara cometeu o delito, ele tem mais que pagar mesmo, não é essa a questão. Tá? Mas assim, como ele vai pagar? A gente estava conversando aqui em off, né? A gente até está querendo trazer também alguém da parte criminalista aí, para a gente poder tirar entender algumas outras dúvidas aí. Mas assim, uma coisa que muitos falam é que o preso ganha mais do que eu. É mentira isso, gente. Isso é mito, isso não existe. O preso não recebe nada. E a gente tem no criminal, né, no penal, foi uma matéria que
eu gostei muito na faculdade, a minha prova da ordem foi isso, que a gente tem o princípio da intranscendência da pena, ou seja, a pena não pode transcender ao apenado. Não pode um filho que está ali desprovido ou a esposa que está desprovida pagar pelo erro do outro. Sim, exatamente. Ele cometeu o ilícito. Ele vai ter que sofrer as penas, as consequências do que ele fez. Beleza. Mas aí você pega 2 menores de idade que não tem nada a ver com a história e simplesmente fala, olha, vocês não têm direito porque o seu pai Seu mês pai é um antes criminoso, recebeu... você não pode comer mais. Exatamente. A vida de vocês também acabou, né? E ele trabalhava. E aí a gente começa a filtrar, porque o auxílio reclusão, a gente não está falando para qualquer pessoa. A gente está falando para pessoas que trabalham, para pessoas que têm qualidade de segurado. Uma das primeiras coisas que a professora de Direito Penal fala na faculdade é qualquer pessoa pode cometer um crime. Justo. Qualquer um. A gente pode chegar em casa hoje, se deparar com uma cena, ou vai defender alguém, empurra alguém, a pessoa cai, bate a cabeça e morre. Você matou aquela pessoa. Não, eu quer ver uma coisa mais simples? Essa semana eu saí com a minha filha e a minha filha tá doida numa tartaruga. Quer tartaruga. E eu não achava em lugar nenhum. Aí eu fui numa casa específica de peixes, animais marinhos, e falei, vocês não têm... Tem outros animais também lá. Falei assim, vocês não têm tartaruga para vender? Aí ele olhou pro lado assim... Como é que é? Eu falei, vocês não têm tartaruga para vender? Não, isso é contra a lei. Ambiental. Eu não sabia. Porque eu cresci lá na minha rua. Quando eu lá, era criança, eu tinha tartaruga um em monte casa. de gente tinha tartaruga. Tobias, que era o nome da tartaruga do meu pai. Achei que ia ser Michelangelo, Donatello. Tobias. Não tinha ainda. Mais simples. Eu prefiro Tobias do que Michelangelo. É muito mais simples. Mas pensa bem. Então, assim, eu não sabia. E se de repente a pessoa fosse mal intencionada, eu falar, dá um jeito aí de arrumar uma tartaruga pra você, eu levo pra casa, tô cometendo um crime que muitas vezes nem tô sabendo. Naquele momento, você vai pegar a tartaruga, chega uma fiscalização. Tá Nossa. Já enrolado. imaginou? Tá enrolado. Então, assim, ninguém tá ileso. Ninguém tá ileso. Então, assim, mas a gente não tá falando para pessoas que nunca trabalharam na vida, para pessoas que têm uma vida inserida no crime. A gente não tá falando para pessoas que estão inseridas ali no tráfico, que essas pessoas com certeza não pagam INSS, essas pessoas não têm carteira assinada. Então, a gente tá falando para uma parcela reduzida da sociedade. E agora, ainda mais agora, que eles diminuíram, assim, colocaram mais filtros. Mais filtros, né? Porque antes a gente não tinha carência, não tinha que ter um número mínimo de contribuições. Depois de 2019, a gente tem um número mínimo de contribuições, são 24. Então, a gente não está falando para qualquer pessoa que trabalhou 2 meses e resolvido o problema. Não, ela tem que ter no mínimo 24 meses contribuídos na vida. Então, a gente não está falando de qualquer pessoa. E aí você pega, simplesmente fala, olha, se vira, dá seus pulos, o problema é seu. Tive um insight aqui em cima de falar sobre auxílio reclusão. Por exemplo, tem pessoas que são presas por não pagar a pensão, certo? Certo. O juiz mandou... o Felipe não pagou pensão, tá? Ele vai preso. Aí eu vou mesmo. Aí ele só sai quando ele pagar, é isso? Então, Normalmente? Normalmente, a ordem de prisão por débito alimentar, ela é no máximo por 90 dias. No máximo. No máximo. Mas nesse período, por exemplo, ele não pagou a pensão. O juiz determina... Ela consegue receber o seguro reclusão? O auxílio reclusão? Auxílio reclusão? Se ele tiver qualidade segurada, ela pode pedir. Entendi. Mas aí ele sai. Aí ele sai, Cessa. mas ele vai ter que pagar a pensão, de não é regime. isso? Sim, só que aí a gente muda o rito. Antes é o rito da prisão, Certo. que é a coerção pela prisão, e depois vira o rito da penhora, ou seja, vai procurar bens, né? Aí você tem a possibilidade a gente tem decisões recentes de pegar o passaporte, a gente tem decisões recentes de cassar CNH, de suspender o direito de dirigir. Então, começa a funilar para fazer com que ele se sinta o quê? Obrigado. Coagido a pagar, certo. né? O mínimo ali existencial para aquela criança. Pergunta, isso pode ocorrer ao contrário também? No caso que o pai tem a guarda da criança. Sim. Aí a mãe pagar a pensão. Se ela não pagar, ela vai presa também? Sim, se tiver a ordem judicial, sim. O dever de prestar alimentos para uma criança é de ambos, de pai e de mãe. Primeira coisa, a lei não diz que 30%. Todo mundo me pergunta. A lei gente, não está escrito na lei, é obrigada a pagar 30%. A gente tem uma coisa binômio, necessidade e possibilidade. Ou seja, a necessidade de quem precisa e a possibilidade de quem pode pagar. Se aquela pessoa que vai pagar tem uma possibilidade muito reduzida, como que o juiz vai pegar um salário mínimo e obrigar ela a pagar
né, 40% do salário mínimo. E aí a gente vai ver a necessidade da criança. Essa criança tem alguma necessidade diferenciada? Ela tem ali um problema de saúde, ela faz ali uma terapia, uma natação, alguma coisa assim que demande uma necessidade, é asmática, tem uma deficiência. Isso tudo é levado em consideração. É uma balança, literalmente. Não está escrito ali, eu tenho que pagar. Cada caso é um caso. Não é falar 30%. Não é uma fórmula de bolo, não é isso? Não Tem é que ser fórmula, 30. não é receita. Não está escrito isso na lei. Não tá. E é o contrário também. Mãe que não tem a guarda, né? Aquele que não detém a guarda, né? No pai ou a mãe, tem que prestar alimentos. E aí, quando a gente tem uma avó, hoje eu peguei uma situação dessa, a avó está com a guarda de fato da criança. Certo. A gente vai judicializar para regularizar a guarda de fato. Ambos são obrigados a pagar pensão alimentícia. Perfeito. E aí é a hora que entra o problema. Porque se ela é avó, ela é mãe de alguém, concorda? Concordando. E aí, às vezes, ela abre mão de ter que pedir alimentos para a filha ou para o filho dela, porque ela deixa de pedir alimentos para o genro ou para a nora, porque ela não quer pedir alimentos para o filho ou para a filha. Entendi. E aí, quem acaba perdendo nessa história, gente? Essa criança. Criança. E o interesse é de quem? Da criança. Eu tô te perguntando isso porque nós temos um amigo que ele não era casado, né? Ele tinha uma namorada e acabaram engravidando e a criança nasceu com uma deficiência, né? E a mãe rejeitou a criança. Então o pai teve que cuidar da criança, trabalha, então acaba que a mãe dele, né? Ou seja, ajuda a a vovó avó. ajuda na criação e a mãe simplesmente não visita, não quer saber, nunca ajudou com nada. Ação de alimentos em Não face dela. recebe, ela não recebe a filha como filha dela. Ela não Triste. aceita. Infelizmente a justiça não tem como obrigar que ela queira, que ela assuma o papel de ser mãe. Mas a justiça tem como obrigá-la a pagar pensão alimentícia. E aí, quando essa criança crescer, se ela entender que ela tem um abandono efetivo, ela entra com uma ação judicial de abandono efetivo e vai ganhar uma indenização de dano moral. No caso, como essa deficiência que ela tem não é motora, é na parte intelectual. Então, assim, o pai consegue, tendo um laudo de que ela é incapaz de responder por si mesma, e ele pode fazer esse pedido? Sim, ela é menor de idade, por enquanto? Enquanto ela for menor de idade, mas é importante esse pai fazer o quê? Antes da ação de alimentos. Entrar com a ação de alimentos e a guarda. Porque pode ter certeza que quando ela receber a ação de alimentos, ela vai virar a boa mãe. Entendeu? E aí ela vai querer pegar, e aí ela vai querer ter um contato com a criança, e aí se duvidar ela vai pedir até a guarda compartilhada, porque as pessoas acham que guarda compartilhada é eu não ter obrigação de pagar pensão. E não é isso, guarda compartilhada não é isso. Eu vou passar 15 dias na casa de um e 15 dias na casa do outro. Isso aí é guarda alternada, não é guarda compartilhada. Bom corte, hein? Interessante. Bom corte, mais um mito caindo, né? Guarda compartilhada não é guarda alternada. E não é porque eu tenho uma guarda compartilhada que eu não pago pensão alimentícia. Porque o que é a guarda compartilhada? É eu compartilhar a vivência daquela criança, o dia a dia da criança, a ida da criança ao psicólogo, a ida dos pais até a reunião de pais, é eu levar essa criança na natação, é eu levar essa criança no cinema, é isso, é pai e mãe. Dividir a responsabilidade. A responsabilidade. Juntos, né? E aí a guarda compartilhada é quando tem acordo. Não existe guarda compartilhada onde um não quer. Concorda comigo? Porque a gente, se nós somos impossíveis de conversar sobre uma questão do filho em comum que esse casal tem, como que a gente vai ter uma guarda compartilhada? Não tem como. Nunca. Então não é assim. Entendeu? Mas a mãe também então é importante ele entrar com a guarda e com os alimentos, em concomitância, junto. Porque senão, quando ela receber a citação da ação de alimentos, ela vai virar a boa mãe, Felipe. Estão vendo só, gente, como é que é importante a gente ter esse tempo de qualidade, né? Eu sempre costumo dizer que o nosso podcast fala sobre história de vida e a gente leva conhecimento para as pessoas. Nós estamos aprendendo muito aqui nesse programa hoje. Então você que aprendeu alguma coisa até agora que não sabia, já deixa aí o seu like nesse vídeo. Verdade. Compartilha com todos os grupos que você tem aí no WhatsApp. Compartilha Facebook, Instagram
E deixa aqui seus comentários. A gente tem pedido para vocês marcarem pessoas que vocês gostariam que viessem aqui no nosso programa, né? Marcar também, deixar perguntas, às vezes perguntas até mesmo para a gente, né? Ou para o próximo convidado, como a gente sempre faz, a gente avisa antes que vai estar gravando. Então não deixem de deixar seu comentário. Alguma dúvida aí que vocês tiverem ainda, pode ter certeza que eu ainda não combinei com a doutora, mas com certeza ela vai estar respondendo para vocês aí no nosso comentário, no Instagram, tá bom? Então, deixa o seu like agora, porque senão você esquece aí até o final do vídeo. Verdade. Beleza? Mas Posso fazer um elogio? Claro. Você falou aqui sobre o Plano C Podcast, né? Eu tô de fora. Realmente, eu tenho assistido a todos os episódios. A galera que não está assistindo está perdendo. Porque, como você falou, não é uma fórmula de bolo, não tem um script aqui pra gente aqui, mas o conteúdo que está sendo levado através do YouTube e das redes sociais tem sido, assim, muito legal. Então, galera, vamos aproveitar. A gente compartilha a bobeira? É legal. Vídeo engraçado, legal. Tem tanta coisa viralizando que é legal. Agora, por que não viralizar a boa informação? Fica a dica aí, vamos viralizar a boa informação. Plano C Podcast, segue aí. Valeu, tá vendo? Lembrando, né, o Sandrão é o rapaz aí que trabalha com todas as redes sociais. Gostou do rapaz? Ótimo, excelente, né? Sentiu o garoto. Redes sociais, você aí que tem as dificuldades às vezes ou tá querendo ver o seu produto aí alavancar nas redes sociais, você já sabe, nosso parceiro, nosso apoiador, Sandrão Nunes, SNS, vai estar aí aparecendo para vocês. Como eu falei, hoje a gente está com o nosso formato de propaganda mudou. Mudou, né? E vai ficar muito legal. Vocês já estão assistindo, já estão vendo, mas a gente aqui, eu já vi como que ficou, cara. Ficou sensacional. A gente vai falar um pouquinho mais nos próximos vídeos também, nas mudanças que a gente está fazendo aqui no nosso Plano C Podcast. Filipão, pegando esse gancho aqui de redes sociais, uma coisa, quando eu conheci a doutora Carol Mayrink, ela estudando sobre o case dela, sobre ela ser advogada previdenciarista, uma frase que ela sempre falava nos textos que ela me mandava para postar assim, sobre eu luto contra o seu inimigo, o INSS. Como é que foi essa sacada que você teve aí, né? Tipo assim, porque realmente o INSS, né, ele não quer dar benefício para ninguém. A verdade é essa? Tô correto? Tá. Agora, muitas vezes você tem que literalmente o advogado tem que entrar com recurso para que seja feita justiça pro segurado. É isso mesmo? É isso. Fala um pouquinho pra gente, por favor. O Sandro, eu costumo falar que o Sandro daqui a uns tempos ele tá advogando na área previdenciária e ele vai ser meu concorrente. E tô com uma advogada em casa agora, hein, Felipe? Verdade, tá vendo, né? Ela tá vendo em todas as áreas. Tá certo. E o que acontece é o seguinte, infelizmente se propaga a seguinte informação: você pode pedir o seu benefício sozinho. Basta você entrar no aplicativo do Meu INSS ou ligar no 135 que você vai fazer o seu requerimento e no mesmo dia ou um mês depois você vai ter a resposta do pedido que você fez. No caso da minha sogra, 2 horas depois. Então, ela já estava aposentada. Porque o dela estava redondinho, perfeito. Não tinha nada. E com certeza foi aquela concessão automática. Isso. Só que aí nessas concessões a gente tem que tomar cuidado com o cálculo, entendeu? Porque o INSS às vezes ele não identifica períodos e valores que contribuam para ela. E às vezes as pessoas falam, como no seu caso, a minha sogra 2 horas depois. Só que aí o que acontece? O INSS, ele... na maioria dos casos, ele não quer que ninguém receba benefício nenhum. E quando ele aceita que você receba benefício, o INSS tem a obrigação de conceder o melhor benefício. Só que nem sempre isso acontece. E aí é a hora que entra as pessoas que vêm pedir a revisão do benefício previdenciário. Uhum. Várias questões que você, quando você vai fazer o seu pedido do benefício, você acresce o tempo. E isso muito influencia no cálculo do valor do benefício. Então, o fato dela, não estou querendo te desanimar, mas o fato dela ter recebido o benefício concedido em 2 horas não quer dizer que esse benefício tenha sido melhor para ela. Uhum. Entendeu? Uhum. Porque, às vezes, a gente que tem um olhar diferenciado e um olhar
de profissional sobre o assunto, eu colheria informações dela que acrescentaria o tempo dela, ou às vezes faria uma contribuição atrasada, ou às vezes eu aumentaria o tempo dela, às vezes a pessoa, não sei se é o caso dela, mas às vezes a pessoa trabalhou na roça, eu aumento o tempo. O homem, por exemplo, no serviço militar obrigatório, ele tem um tempo a mais, eu aumento 1 ano a mais, eu aumento o tempo. Período especial, eu aumento o tempo. E tudo isso faz a diferença no cálculo do valor do benefício, no valor que a pessoa vai receber. Então, o INSS ele não tem um interesse nenhum de fazer ninguém sair aposentado, ninguém receber benefício, ninguém receber pensão por morte. Por quê? Porque mexe no bolso. Tudo que mexe no bolso incomoda. É aí que a gente pega todo mundo. E com o órgão público não é diferente. Então, eu costumo falar que o inimigo do INSS, o inimigo do INSS não quer que você se aposente, entendeu? Ele não quer te conceder benefício na maioria dos casos. E nós, enquanto advogados, temos o dever de informação. É por isso que sempre que eu posso, eu estou divulgando informação, eu estou dizendo, porque as pessoas, a gente acha que não, mas as pessoas têm uma carência de informação gigantesca. E enquanto as pessoas terem limitações de informação, as pessoas vão estar sempre na mão do outro, né? No caso do INSS. Então, quanto menos informação, menos benefício. Mais informação, mais benefício. E aí a mídia fala, não precisa, você faz sozinho. Aí você recebe, por exemplo, eu tenho um caso de uma cliente que entrou sozinha com a pensão por morte. Recebeu, ficou felizinha 4 meses. 4 meses depois ela voltou no meu escritório, porque ela não quis pagar os honorários. Deu entrada sozinha. Beleza, vai lá, você pode fazer sozinho. 4 meses depois ela voltou. O processo dela deve estar andando há mais de 1 ano e meio. Até hoje eu não tenho sentença no processo. Por quê? Ela já convivia com ele como companheira. E aí ela não juntou uma prova dessa união estável. Quando ele morreu, ela tinha 1 mês de casada. Ela recebeu só 4 meses. Porque hoje a união ou o casamento tem que ter no mínimo 2 anos para ela poder receber mais de 4 meses. Boa, você falou sobre isso, eu estava esperando para a gente poder entrar, mas então eu já vou juntar o útil ao agradável. Eu conheço uma mulher que o marido dela trabalhou por 1 ano e pouco, e ele foi assassinado. E ela recebe essa pensão, né? Desde os 20 e poucos anos. Né? E ela recebe esse valor. Ok. Imagina, né? Como que a conta não bate. O sistema é meio complexo. A conta não bate. Ele trabalhou por 1 ano. Essa mulher recebeu a partir dos seus 26, 27 anos. Hoje já tem quase 60 anos. E recebe... Vitaliciamente. Exato. Por causa de alguém que pagou, vamos colocar assim, contribuiu por 1 ano, ela recebe há quase, 35 anos. Essa conta nunca vai bater. Aí, bem, ok. Ela ficou com medo de se casar e perder esse benefício. Eu não sei como era a lei antes, né? Que a lei sempre tem as suas alterações. Mas aí vem a grande questão. Hoje, pelo que me consta, me corrija se eu estiver errado, doutora, por favor. Se isso acontecesse hoje, ela só receberia por 1 ano, porque mudou, segundo me consta. Agora a pessoa tem que ter, se eu não me engano, a mulher tem que ter 40 anos no mínimo para poder receber. 45 vitaliciamente. 45. Vitaliciamente. Senão é só... Depois de 2015 foi feito esse ajuste. Porque, como você disse, só que aí, imagina, isso há quantos anos atrás? 35 anos atrás. Há 35 anos atrás, a mulher não tinha o mesmo ambiente de trabalho que ela tem hoje. Então, há 35 anos atrás, as mulheres não tinham a independência, não tinham o posicionamento no mercado que hoje nós temos. Concordam? Sim. Então, a lei, em tese, ela tem que acompanhar a evolução do momento da sociedade. Há 35 anos atrás, nós tínhamos essas questões. Eu conheço mulheres que hoje têm a minha idade e que o marido, na época, trabalhou acho que foi 6 ou 7 meses e ela recebe pensão por morte até hoje. Ela tem 45 anos. Se fosse hoje, ela não ia receber por tanto tempo. Por quê?
Porque o sistema identificou um outro momento que as mulheres têm uma certa independência e uma certa posição no mercado de trabalho, só que, infelizmente, eles pecaram num sério problema. Vamos imaginar, 45. Se ela tiver 43, ela recebe 20. Ou seja, quando ela tiver com 63 anos de idade, ela para de receber pensão por morte. E ela não vai estar... na hora que ela provavelmente não vai estar mais com força para trabalhar. E aí que entra o papel do advogado. Por quê? Mostrar para essa mulher, se ela não trabalha, que ela comece a contribuir como contribuinte individual, autônomo, porque se ela tiver essa idade, dificilmente ela não vai estar trabalhando, fazendo alguma coisa. Pagar como contribuinte individual para pelo menos se aposentar por idade, que hoje é 62 anos de idade. Então, eu já fiz planejamento previdenciário para uma mulher que está recebendo, quando eu identifiquei na pensão por morte, que ela nunca trabalhou, quando eu fiz o requerimento da pensão por morte, ela nunca trabalhou na vida. Ela não tem uma contribuição vertida ao sistema. Ela tem hoje 47 anos. Eu falei, começa a contribuir. Porque, no caso, ela vai contribuir porque ela quer crescer. Ela quer ter a pensão, que é salário mínimo, e receber mais um salário mínimo, beleza. Certo. Mas imagine que ela não tivesse 47 anos, que ela tivesse 44 anos. Daqui a 20 anos ela ia perder essa pensão. Então, para ela manter o mínimo existencial ali de um salário mínimo, ela teria que voltar, começar a contribuir para se aposentar pelo menos com 62 anos de idade. E aí, a gente acaba que a gente não vai conseguir ser justo para todos os lados, o direito nem sempre ele é justo, infelizmente, mas nós, enquanto advogados, temos essa missão. Os advogados que levam as teses aos tribunais. Eu já ganhei processo em tribunal que eu perdi aqui e subi, todo mundo, você não vai recorrer? Eu falei, vou. Ou não, eu já tenho mesmo, gente, eu Exatamente. vou. Eu vou até onde eu tiver de ir, eu vou. E eu ganhei. Hoje a mulher recebe a pensão por morte, porque eu fui lá, eu sustentei oralmente, eu fiz um BPC, eu sustentei oralmente, e o rapaz está lá recebendo deficiente, recebendo a BPC. Cabe a mim, enquanto advogado, criar a tese. O juiz, ele é engessado, né? E se não fosse o advogado, se fosse só a legislação, não precisaria de juiz. Concordam? Sim. Era só ler ali, tá escrito aqui, é isso aqui, vamos aplicar isso aqui. Mas cada caso tem a sua diferença, a sua essência, aquela coisa que diferencia você do outro, porque ninguém é igual, então os casos não serão iguais. E isso faz com que nós vamos até o judiciário para falar, olha, a lei diz isso aqui. Mas se eu interpretar isso aqui, junto com esse princípio aqui, com esse princípio aqui, com esse caso, com essa analogia, eu consigo alterar o que está escrito na lei. E ganha quem prova melhor, quem convence melhor. Se eu convencer o juiz, eu levo. Então não tem nenhuma dúvida que a pessoa que precisa da entrada da aposentadoria, enfim, em se tratando de INSS, tem que ter um advogado. Ela pode até conseguir, como aconteceu com a sogra do Felipe. Sim. Mas pode ser que poderia ser muito melhor do que foi. No caso dela, foi assim, a agilidade foi excelente, né? Porque é o robozinho. É o robozinho. Excelente. Agora, se ela tivesse sua pendência num documento, já era, não é isso? Exatamente. Olha, gente, eu não sei vocês, filho. Você, a doutora Carol, você... É quando você abrir uma conta virtual, que agora tem muita conta virtual, né? Isso. Tira foto do seu RG. De frente e trás, enquadra. E tire a foto da sua faixa, tire o boné. Já passaram por isso? Já? Claro. Todo mundo está passando, né? Você imagina para você mandar documentação para você receber um dinheiro do INSS. O quanto que é dificultoso ali. O quantas coisas tem que passar. E, gente, apesar da época do celular, nem todo mundo tem essa expertise. Não. De trabalhar com isso, de mandar documento e enviar. Ou seja, uma hora vai dar uma trave, aí às vezes a pessoa desiste. A pessoa às vezes tem um problema de vista, ela desiste. A pessoa às vezes não fala. Né? Não tem coisa. Desiste, ele é tratado, desiste. Então, gente, fica aqui, né? Independente do caso, consulte o advogado. É sempre melhor, até porque a gente tem o INSS, o servidor que vai analisar, ele ganha a mesma coisa se ele deferir o benefício e se ele indeferir o benefício. O valor que ele ganha, se ele tiver naquela meta, né, além do que ele tem que fazer mensalmente, se ele pegar extra, ele vai ganhar o mesmo valor.
Então, a gente costuma falar que o servidor, quando ele bate o olho, ele sabe se foi um requerimento que o advogado fez, se foi o próprio segurado que fez. Ele já sabe, né? Porque a gente tem uma ordem, tem documentos que a gente coloca junto para evitar a abertura de exigência. O que é isso? É ele falar assim, olha, eu preciso de tal documento. Aí a pessoa vai lá e junta. Essa minha cliente da pensão por morte que entrou sozinha, ela foi lá e juntou um documento. Passou 20 dias, ele manda outro. Eu preciso de... Doutora, por que ele não pediu tudo junto? Porque para ele não é conveniente, gente. Ele vai ficar ali demandando tempo, ele vai empurrando com a barriga mesmo. E o servidor, ele responde. Se um benefício foi indeferido de forma fraudulenta, ele corre risco de ser exonerado do cargo. Então, para não correr o risco dele perder o cargo dele, ele prefere indeferir, ele não vai ter pena, ele não vai sofrer sanção nenhuma se ele indeferir. A administração pública tem o dever de fazer os seus atos com a maior cautela possível. Então, se ele tem esse cuidado, ele está protegido. Sim. Então, agora, se ele age de uma forma, imagina se ele defere uma pensão por morte com um documento falso. Tá enrolado, né? Tá enrolado. Por isso que tem que ser bem enquadrado, tem que ter o desenho certinho da folha, tem que estar com um selo, tem que estar com o nome do escrivão tudo certinho, não pode ter sombra, porque isso tudo dificulta. Aí fala pra mim, você acha que uma pessoa idosa consegue fazer isso? Jamais. Não consegue. Né? Não consegue. Ainda mais hoje, com toda essa... Nós temos a facilidade, né, de mexer, eles não tiveram. Não. E aí o que acontece? Você que está assistindo a gente aí, comenta aí embaixo aí se você também é o técnico de informática da sua família. Onde o idoso chega e fala para você, olha, eu tô com um problema aqui. Configura isso aqui para mim, né? Não, tem como você resolver aqui para mim. Olha aí no celular, qual é o valor que tá o preço de tal coisa na loja tal. Oh, mas não, essa loja aí não tem aqui na internet ainda não. Ah, não, então tá, mas procura para mim como é que faz para poder resolver então esse problema na minha casa. Ah, mas como é que faz? E vai pedindo e acha que a gente sabe tudo. Por que né? está existindo vários golpes, né? Clique aqui e veja o seu benefício. Exatamente. Gente, e não adianta você ficar mandando mensagem porque não consegue atingir a todo mundo. Não, mas né? aí o que A acontece? informação. Eles acabam recebendo mensagens que são spam e acreditam que é alguém mandando mensagem mesmo. Então, assim, parabéns, você ganhou tal coisa. Porque acaba ficando salvo no celular, né, toda essa questão. Aí eles mandam essas mensagens e ele vai, chega lá, passa todos os documentos, passa tudo e acaba que às vezes, né, ele é enganado. Que a gente pega de empréstimo que a pessoa não fez em benefício, gente. Vocês não têm noção. Isso é uma farra terrível, né? Vocês não têm noção. Eu tenho vários processos lá no escritório. Doutora, eu nunca fiz esse empréstimo. Aí, hoje em dia, a gente tem a questão assim, eles falam até uma biometria visual. Aí, eles colocam lá que a pessoa manda selfie e manda foto. Eu peguei um processo que eles juntaram a geolocalização. O cliente mora em Angra. A geolocalização é daqui, de Barra Mansa. Como que esse homem veio parar aqui, gente? Para fazer um empréstimo aqui em Barra Mansa? Não dá. E aí o quê? Fraude. E aí o dinheiro não caiu na conta dele, entendeu? E aí ele tem que pagar, vai descontar da aposentadoria. Vai descontar. E essas empresas, eles têm, assim, é uma máfia. Porque esses PABs que a gente fala, né? Esses postos de atendimentos bancários, de financeiras, BMG, Crefisa, eles têm meta para cumprir, né? Então, daí eu não preciso falar mais nada do que acontece lá dentro. Eu estou aqui abrindo, nós temos algumas perguntas que foram enviadas, né? Eu não posso esquecer, senão o pessoal briga comigo depois. Sim. Para quem mandar pergunta, né? Se não, para que pedir pergunta? Mas vamos lá, vamos igual o Jack Stripador, um de cada vez, Vamos por pedaços e partes por partes. Como faço para transferir um terreno para o meu nome, sendo que o dono já é falecido? Eu já estou morando nesse terreno há 40 anos. Se o dono é falecido, não entra aquela questão do uso capião? Como que funciona isso, doutora? O uso campeão, gente. Na época da defensoria, o que mais a gente ouvia era o uso campeão. Uso campeão, né? O uso campeão. Tem essa questão. A gente tem várias possibilidades. É difícil a gente opinar quando a gente vem com uma informação curta, porque a gente precisa ver toda a sistemática em volta da situação, para saber se a posse é mansa e pacífica, né? Se em algum momento, eu não sei, se em algum momento esse homem recebeu uma notificação dos herdeiros para desocupar o imóvel e ele não desocupou.
E aí a posse não é mais mansa e pacífica, porque para o uso capião a posse tem que ser mansa e pacífica. A gente pode ter uma questão ali de uma adjudicação compulsória. Ele morreu, os herdeiros são vivos? Não são? Então, em tese, às vezes esse bem não foi inventariado. Se foi inventariado, ele pode fazer uma cessão de direitos hereditários, ele pode entrar dentro do inventário e aí não precisa partilhar entre os herdeiros, ou seja, é como se ele se habilitasse no lugar dos herdeiros já para ficar com o bem para ele. Tem que saber se ele tem a prova de que realmente ele comprou esse bem, né? Porque o uso capião não é propriedade, é posse. Aí muitas pessoas às vezes deixam de investir na propriedade, falar, olha, tá aqui, eu comprei, e partem para esse lado. Então, saber se é um uso capião urbano. Então, existe várias vertentes, mas pode ser um uso capião, sim. Pode ser uma adjudicação compulsória, sim. Pode ser uma cessão de direitos hereditários, sim. A gente tem N possibilidades aí. Legal demais. Muito bom. Vamos lá. Essa pergunta aqui, eu acho que ela é bem interessante. Quando se tem uma herança em imóveis, mas tem 4, 5, 6 irmãos, mas só um quer vender, qual é o procedimento? Em tese, a gente tem uma situação aí, ver se existe um condomínio de fato, né? Às vezes tem imóveis, e aí será que esses herdeiros, cada um mora num imóvel? Como que é essa situação? Mas, em tese, quando a gente tem uma questão que um só quer vender e os outros não querem, o melhor a ser feito primeiro tem que fazer um inventário, sim, né? Porque tem herança, então tem que ter um espólio, um inventário, um inventariante para administrar esses bens. E essa pessoa, eles têm que pensar o seguinte, se eu quero vender e os outros não querem, eles querem usufruir do bem, eles vão ter que indenizar aquele que quer vender. Se eles não querem vender, até porque eles são maioria, os que não querem. Então, eles têm que se juntar e indenizar, fazer o inventário. E aí tem todo um rito para saber se é inventário, se é rolamento, tem toda uma diferença. E dentro dessa situação, pegar esse daí que quer o dinheiro e indenizar ele, né? Porque ele é herdeiro. E então ele tem o direito da parte. Pelo visto, ele não quer usufruir do bem, ele quer o dinheiro. Então os que não querem vão ter que indenizar ele. Então, vamos supor, lá o bem é de 400 mil. Aí tem que dar 100 mil para ele. 100 mil para ele. 100 mil para ele. Fazer o inventário e a partir dele, ao invés dele ficar com, ali na escritura do imóvel, 4 pessoas como donas... Ficaria 3. 3, e aí faz a informação de que um já foi, na verdade, indenizado daquele valor do bem ali. Entendi. Até Entendeu? porque aí, no caso, não conta a ideia de maioria, porque não é maioria. Cada um tem direito à sua parte. A sua cota parte, exatamente. Então, se um quer a sua parte, mas os outros não querem Sim. vender, eles Sim, precisam... vão ter que indenizar ele, porque como é que vai ficar nessa luta aí? Ele não quer o bem, então ou todo mundo vende ou vamos indenizar. Até porque a gente tem que pensar, gente, que tem coisas que é melhor um acordo mal feito do que uma lide bem resolvida. Às vezes não vale a pena você entrar num desgaste de 20 anos num negócio por causa de uma coisa muito pequena. As pessoas às vezes brigam por uma coisa muito pequena e acha que o judiciário... Tem coisa, gente, que o judiciário não resolve. A justiça tem coisa que ela não vai resolver para você. Essas questões assim, que você vê que geralmente a questão é problema de família, a lei sucessória, ela não vai resolver esse problema. Entendeu? Então, o melhor a ser feito é o quê? Ele quer o dinheiro? Vamos indenizar. A gente pode indenizar dessa forma. Vamos pagar para você por mês tanto. Faz a avaliação do bem, o bem vale X. Vamos pagar por mês esse valor. Perfeito. E aí tem que todo mundo entrar no acordo. Né? Todo mundo tem que ceder um pouquinho. Que a gente costuma dizer que às vezes você ganha, mas não leva. Né? E aí você ganhou, e aí você faz o que com esse papel aqui que eu ganhei? Ah, a sentença tá linda, maravilhosa, bota num quadro. E aí? O que eu faço sou com ela? prova viva dessa, de ganhou, mas não levou. Não levou. Né? Eu processei um ex-patrão que eu tive, porque ele não pagou 1 mês meu e meio de trabalho, né? E aí a gente processou, ele declarou falência, aí foram procurar os bens dele, ele não tinha nada no nome dele, tudo no nome de laranja. Foi embora para Portugal. Ganhou, mas não levou. Eu ganhei, mas não levei. E aí você pegou a sentença e botou num quadro. Não, nem isso, né? Porque até para isso ia ter que gastar dinheiro, não ganhei nada.
Mas vamos lá. Teve mais uma pergunta. Deixa eu só confirmar aqui. A galera da Clínica Moriá, muito obrigado aí, mandaram pra gente. Quanto custa para fazer um plano previdenciário para quem não tem CLT? Tipo eu e você, né? Pastor e o Sandrão agora. Não, pastor e podcast. O apresentador de podcast. Não tem. CLT? Serginho. Você fichou a gente, Serginho? Você tem que fichar a gente, Serginho. Como funciona? Então, a gente tem que avaliar a situação, mas nesse caso de contribuinte individual, primeiro deixa eu explicar o que é o planejamento previdenciário, né? Ótimo. Porque as pessoas acham assim, isso é de comer, de beber, a gente encontra onde, é pra que lado? Eu falei que eu ia fingir que eu não sei, entendeu? Entendi, então eu vou explicar. A pergunta que foi muito boa. Eu vou explicar o que é o planejamento previdenciário. O planejamento previdenciário é eu olhar a vida passada da pessoa, olhar o presente e projetar o futuro. Ou seja, eu vou ver até aquela data, tudo que a pessoa pagou, como ela pagou, se todas as contribuições dela estão ok. Porque não basta só pagar. Às vezes o pagamento não conta para carência. Às vezes você vê pessoas que pagaram, gente, eu peguei uma mulher uma vez que ela pagou 50 mil de atrasados e não serviu para nada. O INSS falou, não aceito, rasga, só quero seu dinheiro. E isso você fala assim, isso não existe. Carol, existe, Felipe, existe muito. Porque o INSS, mais uma vez, o vilão da história, o nosso inimigo, ele quer o dinheiro, ele não quer te dar, mas ele quer receber. Então, é aí que entra o papel do planejamento. É verificar se todas essas contribuições que você fez na sua vida, se elas estão ok, né? Depois da emenda constitucional, todo mundo que recebe abaixo do salário mínimo, vamos imaginar, um mês eu trabalhei, a pessoa tem lá um trabalho intermitente ou recebe por hora. Ela não é mensalista. Aquela quantidade ali deu salário mínimo de contribuição? Salário de contribuição é o que você recebe no mês. Contribuinte individual, eu prestei serviço e essa prestação de serviço chegou a um salário mínimo? Beleza, eu tenho que contribuir no mínimo, no salário mínimo. Agora, se eu contribuir abaixo do salário mínimo, essa contribuição não serve para nada. Eu tenho que complementar. Era assim, sempre foi assim para o contribuinte individual que presta serviço para a pessoa física e agora, depois de 2019, para quem tem carteira assinada também. Esses dias eu peguei um cliente, acho que eu comentei com o Sandro, acho que eu fiz até um vídeo sobre isso, um stories, eu não lembro. O rapaz só foi salvo porque ele estava na qualidade de segurado anterior. E aí ele recebeu o auxílio-doença. Porque se ele já tivesse perdido a qualidade de segurado anterior que ele tinha, ele saiu, vamos imaginar, ele saiu do emprego. Aí ele estava lá com 4 meses desempregado. E aí ele arrumou outro emprego. Só que trabalhou mais 3 meses. Esses 3 meses que ele trabalhou foi tudo abaixo do salário mínimo porque ele era horista. Se ele não tivesse só 4 meses entre um trabalho e o outro, ele tivesse perdido essa qualidade de segurado, tivesse passado no mínimo mais de 12 meses, ele não ia receber o benefício. Porque essas 3 contribuições vertidas abaixo do mínimo não servem para nada. Você pega ela, pica e joga fora. Então, o planejamento, inclusive nem para aposentadoria ela serve. E aí a gente pega o planejamento e vai ver o que a pessoa tem, qual a expectativa dela de se aposentar. Eu vou ver quanto tempo ainda falta para ela se aposentar, se ela está próximo de uma regra de transição, que a gente tem com a emenda regras de transição, por ponto, por idade, várias, para ver se ela se adequa numa dessas situações. Não se adequa, eu não quero mais trabalhar de carteira assinada, eu quero ser contribuinte individual, só que eu quero manter o meu padrão contributivo porque eu quero me aposentar com R$5.000 aproximadamente. A gente faz uma projeção com a legislação da época, porque eu ainda, a gente não tem bola de cristal, a gente sabe do que hoje está acontecendo na legislação previdenciária, e eu vou projetar isso. Essa projeção eu vou falar, olha, você vai se aposentar com as regras que eu tenho hoje daqui a 12 anos. E se você contribuir por um período, vamos imaginar, com 3 salários, você vai receber X lá na frente. Eu vou fazer uma projeção de tempo e matemática desse período anterior, de hoje para frente. Entendeu? Sim. Isso é o planejamento.
E aí, depende muito da situação. O planejamento de empresário é um planejamento dificílimo de fazer, porque o empresário, ele tem, dependendo da situação, ele tem retirada de prolabore, né? Ele não tem só retirada, a empresa, dependendo do regime ali que ela está instituído, ela também paga o INSS, a cota patronal. Então, como que eu posso falar? Essas especificidades desse tipo de segurado são as mais difíceis de fazer, porque a gente pega... Sexta-feira eu fui analisar uma vida contributiva de uma empresária, eu tive 3 pastas de documento para analisar. Meu Deus. E projetar isso tudo, olhar uma por uma e conferir. Então, o valor depende da situação. Mas, em média, a gente tem ali 2 salários, entendeu? Para fazer essa projeção dessa vida contributiva, que acho que em poucas palavras eu consegui resumir para vocês do que é, mais ou menos. Pessoal, se você, assim como eu, ficou confuso, pausa o vídeo, volta, ouve de novo. Não entendeu? O @ da doutora Carol vai estar aí para você perguntar diretamente para ela, entendeu? E a gente vai ter também, com certeza, os cortes. E a gente vai chegando para o final do programa. E assim, passa rápido, né? Muito rápido. Quando o papo é bom, passa rápido. Né? Graças a Deus, o papo está sendo muito edificante, tenho aprendido bastante. Mas eu queria fazer mais uma última pergunta antes da gente passar para o nosso presente inútil, tá? Porque é o seguinte, muito se fala sobre, hoje se fala sobre, eu tinha um benefício e agora que eu tenho 2, eu vou perder 1. Né? Então, assim, eu recebi um salário pensão por morte, agora que eu aposentei, o governo vai me tirar 1. Como que está funcionando isso, doutora? A pensão por morte, depois de 2019, com a emenda, foi o benefício que mais sofreu injustiças com a reforma da Previdência. É o benefício que ficou horrível. Se a aposentadoria é ruim, a pensão por morte é horrível. Primeiro, porque a gente já tinha a questão das cotas, né? 50% da família, 10% para cada dependente. Então, não é 100%, só em algumas exceções. Depois, a gente tem a questão, como que é calculada a pensão por morte? Que aí ela já sofre outro redutor. Se a pessoa não era aposentada, é 60%, acrescido de 2% a cada ano que ultrapassar 20 para o homem e 15 para a mulher. Então, se esse homem trabalhou exatos 20 anos, essa mulher vai ter, a gente já vai fazer um cálculo com base de 60%. Faz o cálculo do salário de benefício, depois a renda mensal inicial é 60% desse valor. Então, já diminuiu aí. Por quê? Eles entendem que a aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez, ela é uma aposentadoria programada. Aí eu queria entender como que você programa para daqui a 5 anos ficar incapaz, permanentemente. Ou seja, olha, daqui a 5 anos, eu, Carolina, vou estar incapacitada permanentemente. Então, o cálculo é assim, se a pessoa não estava aposentada, primeiro a gente vai pegar o falecido, vamos fazer com que na data do óbito, ele fosse se aposentar por invalidez. Então, aí você já tem uma queda brusca do valor do benefício. Depois você pega as cotas. 50 mais 10 para cada dependente. E aí a gente veio com essa questão de acumulação dos benefícios. A acumulação dos benefícios, a gente começa a ter uma diferença brusca para quando a gente tem ali um valor maior de benefício. E aí é por faixas. Não é assim eu pegar e falar assim, olha, ela recebia uma aposentadoria de R$6.000, hoje ela vai receber salário mínimo. Não, não é isso. Ela é dividida igual o imposto de renda, ou seja, para cada faixa de salário, eu tiro uma porcentagem. Passou de 2 salários, eu tiro outra porcentagem e eu vou somando essas porcentagens. Não é algo que até os previdenciaristas a gente demora para entender a sistemática da coisa, porque o artigo em si da lei ele é muito confuso, como a maioria dos artigos que a gente tem na nossa legislação, que não é feito por advogado. E isso é verdade? É verdade. Mas se a gente tiver 2 benefícios de salário mínimo,
eles vão se manter em 2 salários mínimos. Você não reduz benefício. Ninguém, por mais que a renda mensal tenha dado abaixo do salário mínimo, ninguém vai receber menos do que um salário mínimo. Então, não é, eu recebi uma aposentadoria por idade de um salário mínimo, eu vou receber uma pensão por morte de um salário mínimo, eu vou perder minha aposentadoria? A aposentadoria e a pensão por morte são acumuláveis. Inclusive, quem casa recebendo pensão por morte não perde a pensão. O que não pode é receber a pensão, é ser viúva de 2 maridos e receber as 2 pensões. Eu vou ter que optar qual pensão é mais vantajosa financeiramente. E se esse falecido tivesse regime próprio, município, servidor do Estado e da União, eu posso receber 4 pensões por morte para cada regime diferenciado. Não é só porque recebe no regime geral e eu era servidora do município que o meu marido, se eu contribuía como contribuinte individual e sou professora do município, meu marido vai receber do município e do regime geral. Uma coisa não influencia na outra. A gente vai tendo redutores, principalmente quando a gente muda de regime, do geral para o regime próprio. Então, falando pro povão, agora assim, pro povão, a maioria do pessoal que ganha um salário mínimo, geralmente o marido morre primeiro, geralmente. Então, assim, já recebe a pensão por morte. Agora, finalmente chegou a hora de se aposentar. Chegou o dia, e né? desfrutar desse maravilhoso salário mínimo que você tanto suou para receber. Você não vai perder nenhum dos 2 benefícios. Não, vai receber. Tá? Salário Agora, mínimo se vai ganhando receber. Aí uns 10 mil aí de um e 6 mil de vai outro. Vai começar a reduzir. Vai ter uma parcela aí, né? Isso aí, vai diminuir. Doutora, olha, sensacional, a conversa voou, né? Verdade. Eu espero que você tenha gostado, né? Muito. Ficaria aqui horas. Foi muito bom, foi muito tranquilo. Mas chegou aquele momento que todo mundo fica esperando, que é o momento do presente inútil. Sandrão, a gente já teve cada presente inútil aqui, cara. É verdade. Mas teve uns caras aí, sabe? Eu corto meu pescoço aqui, mas não falo quem é, que usou o presente inútil para fazer propaganda, né? O cara é a visão além do alcance, meu irmão. É o marketing. É o marqueteiro. Visão Thundercats. É o É o marqueteiro. inútil útil, né? Não, o Magão também, quem não assistiu o episódio do Magão, Um abraço pro Magão. o Magão trouxe um CD dele, cara. Sensacional. Não, você fala, Muito útil, né? ninguém ouve CD mais, que não tem... Cara, mas isso daí é relíquia, meu irmão. Relíquia, é. Entendeu? Tá guardado. Guarde isso, guarde Agora, isso. poxa, quem foi que trouxe... Ô, Serginho, me ajuda a lembrar. Quem que trouxe um CD do Third Day e falou que era inútil, cara? Foi o professor Davi, né? Davi Lopes, grande abraço pro Davi. Professor... Mas tá no ar amanhã, não é isso? Não, é isso, ó. Amanhã... Amanhã Qual amanhã, né? É o amanhã nosso, mas pra você já foi. Já foi. Já foi. Um abraço. Nós estamos no salto temporal. É verdade. Mas enfim, Eu esqueci. tem essas nuances aí. Mas o que acontece? Ele mandou por um CD do Third Day e falou que era inútil, cara. Não tem como ser Mexeu inútil. com o meu coração. Machucou. Professor, eu sou roqueiro igual você, mas você mexeu com o meu coração. Mas enfim, vamos passar pro presente inútil da doutora Carol. Ai, meu pai, eu vou lá buscar meu presente inútil. Tá ali em cima. Posso lá pegar? Pode Dá ir lá licença. pegar. Que rufem os tambores, né? Tcharam! O que é isso aqui? Principais novidades legislativas de 2017. É perto, né? 5 anos. Não É mudou, bem né? 6 inútil. anos. Você mudou não nada, né? pode deixar de perder. Você não pode deixar de perder. Era algo inútil. Serginho, dá Olha o presente inútil. principais novidades legislativas 2017 e Primeiro primeiro semestre. semestre de 2018. 2018. Ou seja, quem comprou em 2018 só vale o primeiro semestre Isso também de aí. 2018. Já em Isso aí. 2018 já era inútil. Já era inútil. Já em 2018 ele já era inútil. Foi Mas aqui, Advogado leva ao pé da Tem- lei. Tem que ser inútil Claro, mesmo. não é inútil, É gente. inútil. Não é isso que vocês Brincadeira. querem? Vade É isso mesmo, é isso mesmo. Era um presente. Podvin. Isso aqui é... Qual língua que é essa? Não, do Harry Potter. Do Harry Potter. Brother, como, né? Liga do Harry Potter. Harry Potter.
Tá assinado, doutora? Não. A doutora escreveu o artigo, né? Escrevi um Tá vendo? artigo. Eu sou articulista de um livro. Articulista. Essa palavra eu nunca usei. Não, eu já ouvi de virculite. Mas Articulista é a primeira vez que eu ouço. essa é nova para nós. Gente, olha. Inclusive, eu tenho para vender do livro, tá? Se tiver algum advogado previdenciarista ouvindo, tem vários colaboradores no livro. Que vocês podem comprar na lojinha do Plano C Podcast. Isso aí. É só entrar em contato. Brincadeiras à parte, gente. Entre em contato com a doutora, né? Vocês não vão perder. Ela vai estar sempre disponível para poder estar atendendo vocês, né? Não vai estar utilizando essas inutilidades, tá? Mas assim, eu gostei muito, doutora. Eu vou te falar no finalzinho aqui agora. O seu jeito de explicar é muito bom. O jeito que você fala, didática com sua excelente, paixão, né? Dá para ver que você realmente entende do que está falando, né? E é bom, assim, quando a gente está com pessoas que sabem, falam com propriedade, né, daquilo que trabalham. Você imagina? Sandrão, como é que eu consigo ganhar mais seguidores aí, cara, nas redes sociais? A Sandrão fala assim, deixa comigo que eu resolvo. Aí vem em alemão, né? Você vai fazer o quê? Vou postar uns vídeos aí. A gente esteve aqui há pouco tempo agora com o Juliano, né? O Juliano do Fofoca de Hétero. O cara tem mais de 1 milhão de seguidores no canal. Pouca gente, né? Pouquíssimas. Alguma coisa de errado ele fez. Mas eu queria muito agradecer, tá? Eu que agradeço. Carinho, a disponibilidade. Tô sempre disponível, só chamar. Muito obrigado. Não tem outro presente? E agora tem um momento do presente que não é inútil. Você esqueceu? Não, eu não sei. Você não sabe, né? Eu não sei. Tá, porque eu falei pro Sandro. Eu falei pro Sandro. É o presente que não é inútil. O presente não inútil? Não inútil. Pela primeira vez no podcast, né? Presente não inútil do Plano C Podcast. Isso aí, vou lá buscar, que tá ali do outro lado. Então vai lá, doutor. Aqui é tudo ao vivo, busca, né? Aqui quem sabe faz ao vivo. Vai ser muito útil isso aí pra fogueira, né? Eu vou pegar Faz uma prateleira só de livros inúteis. Eu vou pegar o autógrafo da doutora. Claro, tem que ter, né? Porque eu ouvi dizer que com o autógrafo da doutora, mais R$10 a gente toma um café na Madrigal. Sim, na Madrigal. Olha a propaganda, hein, Madrigal? Olha o jabá, hein, Madrigal. Plano C Podcast. Banca nós aí. A publi. Esse é pra Sara. Que não é inútil. Aí pegou o coração do pai. Aí pegou o coração do pai. Sarinha merece tudo. Poxa vida. Gatíssima. Olha, eu vou fazer só o seguinte. Espia. Eu não vou abrir porque eu vou gravar um vídeo. Vocês é pra Sarinha, tá? Que seguem a gente no Instagram, eu vou abrir esse presente no Instagram com a Sarinha. Isso. Tá? Muito obrigado. Poxa, aí você ganhou meu coração. Não tem jeito. Depois que a gente é pai e mãe, a gente não existe. Só os filhos. Isso é verdade. E, na verdade, ele tá morrendo de curiosidade, Sandro, pra abrir o presente. Eu não conheço. Eu não conheço. Ó. Daqui a pouco ele bota uma lanterna, eu conheço. Isso. Muitos anos. Enfim. Eu já não existia há muito tempo que eu era o marido da Simone. Agora eu sou o pai da Sara e marido da Simone. Marido da Mas Simone. enfim, gente, um prazer enorme. Sandrão, muito obrigado, cara. Eu que agradeço. Tá um privilégio ter você mais uma vez aqui na nossa mesa, no nosso programa. E substituir o Max é difícil, né? Não. Abraço, Max. O Max, eu falo muito pra ele assim, que ele completa o programa, porque assim, ele é o cara que eu falo muito. Ele já guarda mais. Ele no boxe, eu sou aquele que fico dando jab, e quando dá um mole, ele vai com o cruzado. É o Max. É o Max. O Max entra com as perguntas sensacionais. Mas, pô, você, cara, supriu aí essa ausência com maestria. E você que chegou até o final desse vídeo, você tem aquele compromisso. Comenta aqui embaixo agora assim, ó. Eu cheguei até o final. Deixa o seu like nesse vídeo. Compartilha pra geral. E a gente se vê em breve no mais um programa Plano C Podcast. Valeu. Um abraço.